Vamos lá, galerinha. Boa tarde. Vamos lá para a nossa segunda disciplina de hoje, que é as ciências, né? Vamos estar revendo a classificação dos animais que demos na aula passada e entrando nos animais vertebrados e invertebrados. Então, vamos relembrar um pouquinho a aula passada para depois entrarmos na aula de hoje. Combinado? Então, vamos lá. Tá verificando aqui o caminho da atividade. Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos da classificação dos animais, correto? Só que a gente não sinalizamos todos eles em texto. Então, eu vou estar colocando também junto no portal e no grupo um arquivo que corresponde à classificação desses animais que nós fomos falar na aula passada, para ficar mais interagido e vocês saber o significado deles por escrito, porque não só a tia falando, comentando, falando, mas ele escrito também é bom, porque aí você, toda vez que esquecer um pouquinho, você vai lá e dá uma lidazinha e você relembra, tá? Então, foi falado da seguinte forma: como a gente hoje vai falar dos animais vertebrados e invertebrados, nós estamos falando a classificação dos animais vertebrados, que foi falado na aula passada. Então, vamos começar a falar da classificação deles para depois a gente entrar no vertebrado e invertebrado, tá bom? Então, tá assim. Sabemos que os animais têm 5 classificações. Primeiro, peixe. Segundo, anfíbios. Terceiro, répteis. E quarto, aves. E quinto e último, os mamíferos. Então, vamos lá. De acordo com o arquivo que eu vou colocar, tá dizendo o seguinte: os peixes, eles vivem e se reproduzem na água, têm um corpo coberto de escama e possuem nadadeiras. Os anfíbios, os adultos vivem na terra, mas voltam ao ambiente aquático para se reproduzirem. Os filhotes vivem na água e têm a pele lisa e úmida e possuem 4 patas. Os anfíbios são quem? Que eu estou falando, referendo aqui. São os sapos, as pererecas e as rãs. Então, sapo, perereca e as rãs são os anfíbios. E os répteis? Os répteis são capazes de viver e se reproduzir na terra. Põem ovos com casca, corpo coberto de escamas e placas e possuem 4 patas e andam se arrastando. Esses são quem? As tartarugas, né? Os répteis são as tartarugas. E logo em seguida vem as aves, né? Nós falamos das aves. As aves vivem e se reproduzem na terra, põem ovos com casca, fazem ninhos e cuidam de seus filhotes. Têm asas e são capazes de voar. Tem um corpo coberto de penas, tem bico e não tem dente. Ele tem bico, mas não tem dente. Então, esses são as aves. E o último, que é o mamífero, eles vivem na água e na terra, e os filhotes crescem dentro do corpo das fêmeas e se alimentam do leite da mãe. Tem um corpo coberto de pelos, podem andar, correr, pular, voar ou nadar. Então, esses são os mamíferos, que são os animais que mamam e que nascem do corpo das suas fêmeas. E logo em seguida, no arquivo que a tia vai colocar lá, tem três questõezinhas de atividades que a tia coloca lá. Então, no primeiro está escrito assim:
Classifique os animais em mamíferos, anfíbios, aves, répteis e peixes. Então, eu coloco aí 6 figurinhas de animais. São 6 figurinhas de animais. Ó, uma coisa vai aparecer lá, tá? São 6 figurinhas de animais. Então, cada um deles tem o seu lugarzinho específico para colocar. Então, você vai colocar se ele é mamífero, ou se ele é anfíbios, ou se ele é aves, se ele é répteis, ou se ele é peixe. Então, você vai colocar debaixo dele. Já na questão de baixo, está escrito assim: enumere corretamente. Então, o que você vai fazer? Vai numerar as frases de acordo com a sentença que está pedindo. Então, no número 1 está dizendo assim: aves. 2, mamíferos. 3, anfíbios. 4, répteis. E 5, peixe. Aí, logo embaixo, vem as lacunas para você enumerar de acordo com o que foi pedido. Então, tá assim, ó. Nasce de ovos, rasteja e o corpo é coberto de escama e placas duras. Aí você vai colocar se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o 4, se é o 5. Correto? Segunda frase, tá assim: possui o corpo coberto de escama e vive na água. Então, aí você vai dizer quem é. Iniciam a vida na água e depois de adulto vive na terra. Qual é esse animal? É um mamífero, anfíbio, aves, peixe, répteis? Então, você vai colocar. A quarta frase está assim: possui asas e penas e tem bico, voa e põe ovos. E a última está escrita assim: desenvolve-se dentro da barriga, dentro da mãe e mama. Então, ele se desenvolve dentro da mãe e mama. Então, você vai dizer, vai enumerar de acordo com a frase que corresponde a cada classificação dos animais, correto? E o terceirozinho você vai colocar assim, ó: escreva o nome de 3 animais que se locomovem em ambiente. Então, você vai botar 3 animais que se locomovem no ambiente terrestre, 3 em aéreo. Quais são os animais que é? E o terceiro, aliás, 3 animais aquáticos. Então, 3 animais aquáticos. Então, essa é a atividade do arquivo, pois do livro nós já fizemos na aula passada. Então, agora eu vou entrar na parte dos animais vertebrados e invertebrados, que é a nossa aula de hoje. Então, peraí só um instantinho que a gente vai colocar o nosso livro aqui. Vamos compartilhar o nosso livro. Então, vamos lá. Nessa página aqui, que é a página 249, é isso? Página 249 foi a classificação dos animais que nós demos na aula passada e que nós já fizemos essas atividades, né? Sobre os animais. E é o que eu acabei de falar agora, sobre os animais, a classificação dos animais: anfíbios, répteis, aves, mamíferos e peixes, né? Eu esqueci do peixe. Então, essas 2 páginas nós já fizemos na aula passada, correto? Então, nós vamos entrar nesta aqui, ó. Animais vertebrados e invertebrados. Então, vamos lá acompanhar a leitura para a gente poder depois entender melhor? Então, tá lá assim: animais vertebrados e invertebrados. Então, aqui diz assim: existem animais que possuem um conjunto de ossos que sustentam o corpo e auxiliam na locomoção. Esse grupo de ossos é chamado de esqueleto. Então, toda vez que eu falo conjunto de ossos, não interessa se é dos seres humanos ou dos animais, ele é o quê? Hein? Esqueleto. Esqueleto, que é o conjunto de ossos. Então, repetindo, o conjunto de ossos é chamado de esqueleto. Então, sublinho isso aqui, ó. Esse conjunto de ossos é chamado de esqueleto. Sublinhou? Partindo para baixo, tá assim: os animais que possuem crânios
e uma coluna vertebral em seu esqueleto são chamados de animais vertebrados, que são aquelas classificaçõezinhas que a tia deu lá, ó, dos animais vertebrados. É os animais que possuem coluna e crânio, né? Agora embaixo. Então, sublinhe isso aqui também, ó. Os animais que possuem crânio, o crânio e uma coluna vertebral em seu esqueleto é chamado de animal vertebrado. E embaixo, os animais que não possuem a coluna vertebral e crânio são chamados de animais invertebrados. Então, vamos dar um exemplo de animal vertebrado. O gato, né? Como aqui está aparecendo, ó. O gato, e aqui ele tem o esqueleto dele. Se ele tem o esqueleto e o crânio, ele é vertebrado. Agora, quando ele não tem esqueleto e não tem o crânio, como o caso as minhocas, o exemplo das minhocas, ele é invertebrados. Entenderam isso? Então, conjunto de ossos forma o nosso esqueleto. Então, esqueleto é o conjunto de ossos. E a classificação dos animais vertebrados e invertebrados. Os vertebrados possuem coluna vertebral e crânio. E os invertebrados, ele não possui coluna e não possui crânio. Então, aqui na parte de baixo já tem logo aqui um exercíciozinho. Preencha o quadro a seguir com um X, é colocar o X na coluna correta, classificando cada animal como vertebrado e invertebrado. Então, vamos lá. Ó. Aqui está a coluna dos animais que o livro nos cita, que é o cachorro, o ser humano, a minhoca, a borboleta, a lagartixa, a barata, a aranha. Então, vocês vão responder marcando um X, se eles são vertebrados ou invertebrados. Exemplo aqui, ó. Falamos do gato que vem aqui embaixo, ó. Que o gato ele possui coluna vertebral e crânio, então ele é vertebrados. Então, marcamos aqui, ó, cachorro, ele é vertebrado ou invertebrado? Aí marca um X, onde ele é, correto? Aí logo embaixo vem dizendo assim, ó, a coluna vertebral é formada por um conjunto de ossos chamados vértebras, que é esse ossos aqui, ó. Da coluna, ó. Coluna vertebral é desde o crânio, ó, tá vendo? Até o rabinho. Então, isso aí é a coluna vertebral, tá? E logo em seguida, tem na página 252 uma cruzadinha que vem falando sobre esses animais. Então, aqui tem de 1 até o 10. Então, você vai preencher essa cruzadinha de acordo com as considerações que vem dada aqui embaixo. Primeiro, aqui, ó, serve de transporte para o homem. Qual é o animal que serve de transporte para o homem? Vamos ver lá e completar aqui, ó, número 1. Número 2, tá aqui, ó. Considerado o rei dos animais. Quem é o rei dos animais, hein? Quem é? Quem é o rei dos animais? Terceiro, tem o corpo todo listrado. Quem é que tem o corpo listradinho, hein? Esse é o nome dos animais que é para colocar lá na cruzadinha, que a cruzadinha diz, ó, leia as características dos animais e complete a cruzadinha. Então, esse é o nome dos animais que você vai colocar. Aí o 4, ó, é a maior ave que existe. Qual é a maior ave? Qual será a maior ave que existe? Preste atenção, que tem ave que voa e tem ave que também que não voa. Como no caso, o exemplo, a galinha. A galinha é uma ave, mas ela não voa. Então, preste atenção, hein? 5. Qual é o animal que tem tromba? Qual animal que tem tromba? Quem será?
6. É um animal aquático muito feroz. Ih, quem é esse animal aí? 7. Tem o pescoço comprido. Caramba, qual é o animal que tem um pescoção? 8. É uma ave que fala. Qual é a ave que fala, gente? Qual é a ave que fala? Qual é a ave que fala? 9. Alimenta-se de formiga. Qual é o animal que alimenta de formiga? E 10. É considerado o melhor amigo do homem. Qual será esse melhor amigo do homem? Então, aqui a gente encerra a atividade de hoje. Fico com Deus e até a próxima aula.